Olá pessoal, tudo bem? Bem, como hoje é sexta, né, como de costume, o professor deixou a aula gravada, né? Lembrando que hoje à tarde nós temos a reposição da aula da última terça-feira, que por alguns problemas técnicos o professor não pôde lecionar para vocês, né? Já foi avisado no mural na própria terça-feira. Então, o que acontece? Hoje, né, nós vamos começar a falar sobre frações algébricas. A gente começa lá na apostila 6. E o que é uma fração algébrica? Fração algébrica é aquela fração que ela vai apresentar um coeficiente algébrico, né? Ela vai mostrar um coeficiente algébrico para mim, né? Ou seja, eu tenho uma letra nessa fração, certo? E o que acontece? Essa letra, ela pode aparecer aonde? Ela pode aparecer no numerador da fração, no denominador, ou em ambos os locais, tanto no numerador quanto no denominador. E o que acontece? Toda fração algébrica, ela apresenta o quê? Ela apresenta uma condição de existência. Tá? O que é essa condição de existência? É a regra para que essa fração exista, né? E o que acontece? Como eu estou lidando com uma fração, a condição de existência de toda fração é o quê? É que o denominador, o meu denominador, tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Tá? Eu preciso que o meu denominador ele sempre seja diferente de zero. E quando é que eu vou cuidar quando é que vai existir uma restrição para a existência dessa fração? Essa restrição vai existir quando, ou seja, ó, quando é que eu vou ter essa restrição? Vamos deixar aqui, ó, vamos deixar isso bem claro, ó. Quando é que eu vou ter essa restrição? Vai existir restrição quando houver o quê? Quando houver a existência, né? A restrição está na existência de coeficiente algébrico no denominador. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tiver um coeficiente algébrico no denominador da minha fração, eu vou ter a minha restrição. Se eu não tiver coeficiente algébrico, tudo certo, sem problemas. As coisas vão ficar todas sem restrição. Ó. Por exemplo, se o professor te dá uma fração nessa situação aqui, ó, nós temos 2x sobre 3. O que vai acontecer aqui? Ó? Não existe restrição. Por que eu não tenho restrição? Porque o meu denominador, ele é o quê? Ele é um número natural. Como o meu denominador é um número natural, né, a minha fração está conservada. A condição de existência dessa fração está conservada, certo? Quando é que eu vou ter essa restrição, pessoal? Eu tenho essa restrição numa situação como essa aqui, ó. Se nós temos assim, por exemplo, nós temos 5 sobre x. Eu vou ter restrição aqui? Vou ter restrição. Qual vai ser a minha restrição? A expressão do meu denominador, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser diferente de zero. Ou seja, aquilo que está no denominador, se apresenta um coeficiente algébrico, tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Qual vai ser a minha restrição, então? A minha restrição é que o x não pode ser quem? O x não pode ser zero. Essa aqui é a minha restrição, é a minha condição de existência. X pode ser qualquer valor. Lembra que quando nós estamos lidando com álgebra,
A letra, ela pode assumir qualquer valor, né? Qualquer número inteiro ou racional, né? Nós não vimos os números reais ainda. Mas x pode ser qualquer número, menos quem? Menos o zero. Porque se x for zero, eu vou ter uma divisão de um número por zero e eu não posso dividir nunca nada por zero, certo? Ó, mesma coisa, se nós temos assim, ó, exemplo, se eu tenho 2x sobre x mais 1. Álvaro, mas eu tenho coeficiente algébrico no numerador. Ter coeficiente algébrico no numerador não quer dizer nada, não tem problema nenhum. O meu problema está onde? Está quando eu tenho coeficiente algébrico no denominador. Quando eu tenho coeficiente algébrico no denominador, eu preciso que o quê? Eu preciso que esse denominador, essa expressão, no caso, esse x mais 1, ele seja o quê? Ele seja diferente de zero. E olha só, aqui nós acabamos chegando no quê? Nós chegamos numa inequação, na verdade, numa diferença. E como é que eu resolvo isso? Eu vou resolver igual uma equação no primeiro grau. Deixo que tem x de um lado, o que tem número, joga para o outro. Então, vou ter o quê? Que x tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser diferente de menos 1. Qual é a condição de existência aqui, então? Eu preciso que o x seja o quê? Seja diferente de menos 1. X pode ser qualquer valor, só não pode ser o menos 1. Mesma coisa, ó, se nós temos assim, por exemplo, ó, 3 menos 2x sobre 5y menos 10. Como é que vai ficar isso aqui? Lembra, coeficiente algébrico no numerador, não tem problema. Eu vou ver o quê? Eu vou ver o coeficiente algébrico do denominador. E o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho que o meu denominador, que é formado pelo 5y menos 10, esse denominador tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o valor que o y assume, né, o valor total dessa expressão, tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que descobrir o quê? Qual é o valor de y que zera essa expressão aqui, que vai me dar essa expressão nula. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu resolvo essa coisa como se fosse uma equação do primeiro grau. Deixo que tem letra de um lado, joga o que tem número para o outro. Eu acabo tendo quem? Ó? 5y diferente de 10, né? Então, eu vou ter o quê? Eu acabo tendo y, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Y vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 5. Portanto, y vai valer quanto, gente? Y acaba valendo 2. Qual é o valor, então, que x não pode assumir? X tem que ser um número diferente de 2. Se x for qualquer número que não seja... Desculpa, o y for qualquer número que não seja o 2, não tem problema. Tá? O x pode ser qualquer número. Eu tenho restrição aonde? Eu tenho restrição no denominador. Ó, se eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho menos 2x sobre 3x mais 7. Onde é que eu vou ter restrição, pessoal? Eu vou ter restrição no denominador, na expressão que está embaixo da minha fração. O que vai acontecer aqui? Eu acabo tendo quem? Ó, 3x mais 7 tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Portanto, o que vai acontecer? Ó, 3x tem que ser o quê? Tem que ser diferente de menos 7. Portanto, o x tem que ser o quê? O 3 está multiplicando, passa dividindo. Tem que ser um número diferente de quem? De menos 7 terços. Lembra, x pode ser qualquer valor. Só não pode ser quem? Só não pode ser o 7 terços. Ó, se eu tenho mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho assim, 4x menos 3y sobre 5z. Álvaro, é uma equação algébrica? Sim, é uma equação algébrica. Porém, o que acontece?
No numerador, eu não tenho restrição nenhuma. Eu tenho restrição aonde? Eu tenho restrição no denominador. Então, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo o meu denominador, que é o 5z, e essa coisa tem que ser quem, pessoal? Ela tem que ser diferente de 0. 5 está multiplicando, passa dividindo. Z vai ser o quê? Tem que ser diferente de 0 dividido por 5, e 0 dividido por 5 nós sabemos que é 0. Qual é a condição de existência, então? Que x tem que ser o quê? Tem que ser qualquer número que seja diferente do 0. Combinado? Então é o seguinte, pessoal. Lembra, toda vez que o teu exercício ele cobrar de você as condições de existência de uma fração algébrica, tu sempre vais cuidar o quê? Tu vai cuidar para que o denominador, né, a expressão que está no denominador, ela seja o quê? Ela seja diferente de 0. Claro que, novamente, se eu não tiver coeficiente algébrico no denominador, por exemplo, ó, 3x menos y sobre 2. Eu não tenho letra no denominador. Então, aqui não existe restrição nenhuma para a minha condição de existência. Certo? Toda vez que fala em restrição de condição de existência ou determinar a condição de existência de uma fração algébrica, né, você tem essa situação aqui, ok? Ó, o que mais nós teremos nesse capítulo? Esse capítulo também fala, pessoal, sobre a simplificação de fração algébrica. E como é que vai funcionar a simplificação de fração algébrica? Nós vamos ter o seguinte, ó. Como é que funciona a simplificação? A simplificação, pessoal, ela nada mais é do que deixar uma fração algébrica mais simples, né? Fazer a simplificação efetiva da fração. Por exemplo, ó, se nós temos uma fração assim, eu tenho 10 sobre 19. Eu posso fazer o quê? Aliás, 10 sobre 18. Eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar numerador e denominador por quanto? Por 2. Eu vou acabar tendo quem? Eu acabo tendo 5 nonos. O processo de simplificação algébrica de uma fração algébrica é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, na verdade. A diferença é que o quê? Nós vamos ter duas situações. Nós temos a simplificação direta. Como é que funciona a simplificação direta? Quando eu divido, né, eu consigo fazer a simplificação de numerador e denominador sem precisar fazer a fatoração. Por exemplo, ó, se eu tenho assim, eu tenho essa fração aqui, ó, 2x sobre, aqui, 4y. Minha pergunta para você é, eu posso dividir os coeficientes numéricos? Dá para simplificar? Dá, eu posso simplificar. Posso simplificar os coeficientes numéricos por quanto? Por 2. Simplifica por 2 aqui, simplifica por 2 aqui. 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, vai sobrar o quê? 1x sobre 4 dividido por 2, 2y. Posso simplificar a parte algébrica? Não, não posso simplificar a parte algébrica. Então, nesse caso, a minha simplificação acaba aqui, certo? Se eu tenho uma situação como essa aqui, ó. Se eu tenho assim, eu tenho 6x ao cubo dividido por 8x ao quadrado. O que eu faço agora, pessoal? Bom, existem duas formas de fazer essa simplificação. A primeira delas, eu vou verificar a simplificação dos coeficientes numéricos. 6 e 8, ambos são pares. Eu posso dividir os dois por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Aqui, 8 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 4. E aqui eu posso aplicar o quê, pessoal? Eu posso aplicar
a divisão de potência de mesma base. O que vai acontecer? Ó, conserva a base e subtrai os expoentes. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai sobrar quem? Sobra somente o x no numerador. Então, isso aqui é a mesma coisa que quem? É a mesma coisa, é a mesma coisa que 3x sobre 4. É um modo assim? É um modo. É mais difícil porque eu preciso verificar as propriedades? Sim. Como mais que eu posso fazer isso? Eu posso escrever a minha fração do seguinte modo. Ó. 6. O que é x ao cubo, pessoal? É x vezes x vezes x sobre 8. X ao quadrado é o quê? É x vezes x. Então, eu faço primeiro a simplificação dos coeficientes numéricos, do mesmo modo. Ó. Posso simplificar ambos por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aqui, 8 dividido por 2 vai dar 4. Em relação aos coeficientes algébricos, o que a gente faz? Eu vou simplificando. Ó. O que tem igual e na mesma quantidade, eu vou cortando. Vai sobrar o quê? Sobra apenas um x no numerador. Então, acabo tendo quem? Acabo tendo 3x sobre 4. É mais fácil fazer assim? É mais fácil fazer assim. Se torna mais simples, mais rápido de efetuar o meu processo. Ok? Ó, como mais que eu posso fazer, pessoal? Então, eu tenho que lembrar sempre do seguinte. O que eu vou simplificar o que é possível de ser simplificado. Ó. Se eu tenho assim, exemplo, eu tenho 4x ao quadrado y ao cubo sobre 16x y na sexta. O que eu posso fazer, pessoal? Ah, Álvaro, mas se torna mais trabalhoso. Sim, se torna mais trabalhoso. Porém, você ganha mais tempo, você evita de errar a questão. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo quem? 4. O que é x ao quadrado? É x vezes x duas vezes. O que é y ao cubo? É y vezes y vezes y. Sobre quem? Sobre 16. X. O que é y na sexta? É y vezes ele mesmo 6 vezes. O que acontece? Simplifique os coeficientes numéricos. 4 dá para simplificar ambos por 4, né? Já que eu já posso ganhar tempo na minha simplificação. Eu vou acabar tendo o quê? Ó? 4 dividido por 4 vai dar 1. E eu vou cortando os coeficientes algébricos correspondentes. Ó. O que vai acontecer? 4 dividido por 4 vai dar 1. Uma vez x sobra x sobre, aqui, 16 dividido por 4 vai sobrar 4. O que sobrou aqui? Sobrou apenas y vezes y vezes y, que vai dar o quê? Que vai me dar y ao cubo. Então, nota, pessoal, que é mais fácil você abrir a tua expressão algébrica, né? Tu abre ela para quê? Para que se torne mais simples de tu conseguires verificar a tua simplificação. Ó, por exemplo aqui, ó, se eu pegar mais um exemplo. Se eu tiver assim, ó, eu tenho 14x ao quadrado, y na quarta, k ao cubo, sobre quem? Sobre 21x ao cubo, y ao quadrado, k ao cubo. O que acontece? Ó? Quero reescrever essa coisa. O que é igual, pessoal, caso aconteça de ser igual, eu já posso até eliminar. O k ao cubo eu já elimino. Então, mas o x ao quadrado e o x ao cubo estão com expoentes diferentes. Y na quarta e y ao cubo estão com os meus expoentes diferentes. Então, eu abro eles. Vou ter o quê? 14x vezes x, y vezes y vezes y vezes y. Sobre, aqui, 21x
x vezes x vezes x, y, y. Ó, x ao cubo, y ao quadrado. O que eu faço? Simplifico os coeficientes numéricos. Posso simplificar ambos por 7. Então, ó, 14 dividido por 7 vai dar 2. Sobre 21 dividido por 7, que vai dar quanto? Vai dar 3. Os coeficientes algébricos eu vou cortando. Ó. Corta aqui, não tem mais. Aqui, aqui, aqui e aqui. Em cima sobrou quem? Y vezes y, que é y ao quadrado. Aqui embaixo sobrou quem? Sobrou somente o x. Como é que ficou a minha expressão, então, simplificada? A minha fração simplificada ficou 2y ao quadrado sobre 3x. Tudo bem? Então, lembra, pessoal, sempre abra a tua expressão. Ó, mais um exemplo. Se nós temos assim, ó, 9x na quarta y ao cubo sobre 6x na quinta y ao quadrado. O que vai acontecer? Os coeficientes algébricos estão com expoentes diferentes. Abre eles. Então, 9. O que é x na quarta? X vezes x vezes x vezes x. Y ao cubo. Y, y, y. Sobre quem? 6. X na quinta é x, 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 x. Y ao quadrado. Y, y. Simplifique os coeficientes numéricos. Ambos podem ser simplificados por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Sobre 6 dividido por 3, que vai dar 2. E agora começa a simplificar. Ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. O y, esse e esse, esse e esse. Quem é que sobrou em cima? Sobrou y. Quem é que sobrou embaixo? Sobrou o x. Tá ok? Então, esse, pessoal, é o exemplo de uma simplificação de fração algébrica de modo direto. É uma simplificação direta, né? O que é uma simplificação direta mesmo? Simplificação direta é aquela onde eu não preciso efetuar a fatoração nem do numerador, nem do denominador. Ou seja, eu tenho somente um termo algébrico, um termo sem adição e sem subtração. Né? Eu não tenho nem adição e nem subtração, nem no numerador e nem no denominador. E depois disso, o que nós temos? Nós temos a simplificação de frações algébricas que são complementares, que tipo de simplificação? É aquela simplificação onde eu preciso fatorar numerador ou denominador, ou as duas coisas, tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Para quê? Para que eu consiga fazer a simplificação da minha fração. Ó, primeiro exemplo, vamos ver certinho aqui. Ó. Eu tenho assim, 2x menos 4 sobre 2a. E quando é que eu vou precisar fazer essa fatoração? Sempre que no numerador ou no denominador ou em ambos aparecer uma adição, uma subtração, ou aparecer um trinômio ou um polinômio. Eu preciso fazer essa fatoração. E quem é que eu vou fatorar? Como é que eu sei quem é que eu vou fatorar? Eu vou analisar quem que é possível de ser fatorado aqui. Eu posso fatorar o numerador? Posso fatorar o numerador. Então, eu faço a fatoração dele aqui do ladinho. Ó. 2x menos 4. Como é que eu posso fatorar ele? O único modo de fatoração aqui é expor o termo comum. Quem é o termo comum entre as partes do meu binômio? É o 2. Então, eu vou ter o quê? 2 que multiplica x menos 2. Beleza. Posso fatorar o meu denominador? Não, não posso fatorar o denominador, eu mantenho ele. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou substituir o 2x menos 4 por quem? Por 2 que multiplica quem? X menos 2. Sobre quem? Sobre
2A. E eu só posso, pessoal, fazer essa simplificação aqui, eu só posso cortar em cima e embaixo quando eu tiver uma multiplicação. Se eu não tiver uma multiplicação, eu não posso cortar. Mas agora nota que eu tenho 2 multiplicando em cima, eu tenho 2 multiplicando embaixo. Posso eliminar os dois. Quem é que vai sobrar em cima? Sobra x menos 2 sobre quem? Sobre o A. Pronto. A minha fração algébrica está simplificada. Certo? Então, acontece muito esse tipo de situação? Acontece bastante. Por isso, nós vimos os processos de fatoração algébrica bem vistos até então, até nós chegarmos aqui. Ó, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Como é que pode aparecer a minha fração algébrica? Ela pode aparecer da seguinte forma. Ó. Eu posso ter o quê? Eu posso ter x ao quadrado menos 9 sobre quem? Sobre x menos 3. Então, eu sempre vou verificar o quê? Eu vou verificar se eu posso fatorar o meu numerador ou se eu posso fatorar o denominador. Bom, eu sei que toda vez que eu tiver que simplificar uma fração algébrica e eu tiver adição e subtração ou adição e subtração no numerador e denominador, algum processo de fatoração tem que fazer, né? Então, dá de fatorar o numerador? Dá de fatorar o numerador. Vamos fatorar ele aqui no cantinho, ó. Nós temos quem? X ao quadrado menos 9. Qual é o tipo de fatoração que nós vamos utilizar? Nota que eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então, como é que fica essa coisa? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aqui, raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo o produto de x mais 3 por quem? Por x menos 3. Então, eu substituo o numerador por quem? Por x mais 3, que multiplica x menos 3. Sobre quem? No denominador, eu posso fazer alguma coisa? Não, não dá de fazer nada. Se eu não posso fazer nada no denominador, eu só copio ele. Então, vai ser o quê? X menos 3. Agora, dá para simplificar alguém? Posso cortar alguma coisa em cima e embaixo? Posso. Eu posso eliminar aqui e posso eliminar aqui. Quem é que vai sobrar? Acaba sobrando somente o x mais 3. Certo? Então, nota que o processo de fatoração aqui, pessoal, ele é bem direto, ele é bem dinâmico, né? Você consegue ver bem certinho o que deve ser feito, tá? Ó, por exemplo, vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Se eu tenho assim, se eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho 9a menos 3 sobre quem? Sobre 15a mais 6. Minha pergunta é, vamos só reescrever isso aqui para ficar mais legível. Então, 9a menos 3 sobre 15a mais 6. O que vai acontecer, pessoal? Minha pergunta é, posso fatorar o numerador e posso fatorar o denominador? Vamos lá, ó. Vamos olhar para o numerador. Dá para fatorar ele? Dá. Então, 9a menos 3. Como é que eu posso fatorar ele? Por fator comum. Quem é fator comum aqui? Vai acabar sendo o 3. 3 que multiplica quem? 3 que multiplica 3a menos 1. Beleza. Então, eu vou substituir o numerador por quem? Por 3 que multiplica 3a menos 1. Sobre, aqui, eu tenho 15a mais 6. Dá para fatorar o denominador? Dá. Quem vai ser um termo comum também? Vai acabar sendo o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5a mais 2. Então, eu posso substituir por quem? Por 3 que multiplica 5a mais 2.
Agora, o que é igual em cima e embaixo, eu posso simplificar. Vai acabar sobrando quem? Acaba sobrando 3a menos 1 sobre 5a mais 2. Eis a minha forma simplificada da minha fração algébrica, certo? Então, nada mais é do que, pessoal, do que cuidar o que você está simplificando, de que modo vai ser essa simplificação, certo? Ó, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Se nós temos uma fração como essa aqui, ó, nós temos 2a menos 2b sobre aqui 5a menos 5b. Minha pergunta é, no numerador, posso aplicar fatoração? Posso. Eu tenho quem? Ó, 2a menos 2b. Quem vai ser o meu fator comum? É o 2. 2 que multiplica a menos b. Então, eu troco o meu numerador por quem? Por 2 que multiplica a menos b. Sobre, no denominador eu tenho quem, gente? Eu tenho 5a menos 5b. Quem é o meu fator comum aqui? É o 5. 5 que multiplica a menos b. Então, eu posso trocar, ó. Posso dizer que aqui eu tenho 5 que multiplica a menos b. Lembra, o que é igual no numerador e no denominador, você simplifica. Isso aqui vai acabar sobrando o quê? Vai acabar me sobrando 2/5. Eis a minha fração algébrica simplificada. Certo? Ó, caso eu venha a ter algo assim, ó. Por exemplo, se eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó, x mais 6 sobre x ao quadrado menos 36. Minha pergunta para você é, o numerador pode ser simplificado? Não, Álvaro, não pode ser simplificado. Então, eu vou ter o quê? Eu simplesmente tenho x mais 6. Sobre quem? O denominador pode ser simplificado? Pode. Isso aqui é o quê? É x ao quadrado menos 36. Nota que eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho a diferença de 2 quadrados. Se eu tenho a diferença de 2 quadrados, como é que eu faço a fatoração? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 36 é 6. Ou seja, eu acabo escrevendo isso aqui como sendo quem? Como sendo x mais 6, que multiplica quem? Que multiplica x menos 6. Então, eu substituo x ao quadrado menos 36 por quem? Por x mais 6, que multiplica x menos 6. Lembra, o que é igual no numerador e no denominador, eu simplifico. Álvaro, mas não ficou nada em cima. Se não ficou nada, fica 1. 1 sobre x menos 6. Essa é a minha forma simplificada da minha fração algébrica, certo? Ó, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, essa situação aqui, ó. Vamos pensar assim. Se eu venho a ter uma fração nesse tipo aqui, ó. X ao quadrado menos 4 sobre, vamos arrumar aqui, sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Álvaro, mas eu tenho que verificar agora o quê? Se eu posso fatorar o numerador ou se eu posso fatorar o denominador. Então vamos lá, vamos olhar para o numerador. No meu numerador eu tenho quem? X ao quadrado menos 4. Dá de fazer o quê? Eu posso simplificar, né? Aliás, fatorar esse binômio, porque é a diferença entre dois quadrados. Então, ó, tirando a raiz quadrada de x ao quadrado fica x. Tirando a raiz quadrada do 4 fica 2. Eu acabo tendo quem, então? Eu acabo tendo x mais 2, que multiplica x menos 2. Beleza.
Então, eu sei que o numerador eu vou trocar por quem? X mais 2, que multiplica x menos 2. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu vou olhar para o denominador. No meu denominador, eu tenho quem? X ao quadrado mais 4x mais 4. Eu tenho que verificar se essa coisa é um trinômio quadrado perfeito ou se é um trinômio do segundo grau apenas. Gente, na maioria das vezes, você vai ter um trinômio quadrado perfeito, mas é bom fazer a simplificação, né? Fazer essa verificação, aliás, não simplificação. Você verifica, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Eu pego o termo do meio e faço a divisão pelas duas raízes. Então, ó, 4x dividido por x vai dar quanto? Vai dar 4. E 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Como deu 2, eu sei que é um trinômio quadrado perfeito. Então, a primeira raiz mais a segunda raiz elevada ao quadrado. E o que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? X mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 2 vezes ele mesmo, x mais 2. Para que você não se perca, faz a tua substituição pela forma aberta da tua potência. Tu vais acabar tendo o quê? Ó? Tu vais acabar tendo x mais 2 vezes x mais 2. O que acontece? Aquilo que é igual eu posso cortar, posso simplificar. Acaba me sobrando quem? Acaba me sobrando x menos 2 sobre x mais 2. Ok? Eis a forma simplificada da minha fração. Tudo bem? Gente, então o professor vai parar a primeira parte da primeira aula agora, tá? Na segunda aula, temos mais um vídeo complementar com mais 4 exemplos e daí você começa a fazer a resolução dos exercícios, ok? Só relembrando que hoje à tarde nós temos aula também para repor as 2 aulas da terça-feira. Combinado? Tranquilo? Então, até daqui a pouquinho.